sereis, taramas, sereis, taranamareis, taramas, taras. Sereis, taramas, taramas. Oh, glórias, glórias e glórias. Oh, namas, serei, namares, serei, serei, namares, tararas, taramas, tararas, taramaras, sereis, taranamas, taras. Nes, taramas. Nas, sereis, tababas, taramas, taras, taras, tareis, taramas, serei, namares, taramas, sereis, sereis, taramares. Nes, tamas. Oh, Deus de glórias. Oh, Deus de graça. Oh, aleluia. Namás, sarás, namás, sereis, saramás. Namás, sarás, saramás. Nameis, saranamareis, saramás. Nas, sarás, sarás. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Glória ao teu nome, Deus. Glória. Glória ao nome. Aqui está o teu filho, teu ungido, teu servo, Espírito Santo. Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, nesta noite, Jesus, eu te peço, Senhor, opera, Jesus, o teu sobrenatural, Senhor, usa o teu filho, Jesus, com poder, com autoridade, com glória, trabalha na vida dele, trabalha no teu interior, trabalha no teu intelecto, meu Senhor, vai te dar a cura, reveste teu filho, capacita a cada dia, a cada vez. Lucas 6, 36. Amém? Até o 42. Amém? Vamos falar sobre um assunto e talvez muitas pessoas tenham dúvidas. Lucas 6, 36 diz assim: sedes, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai-vos, então, dai-vos e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida,
e disse-lhe uma parábola: porventura no céu guiar outro céu, cairão ambos da cova. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas o arqueiro que está no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, e não atenta mesmo na trave que está no teu olho? Óbvio, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Amém? Quando nós falamos de misericórdia, talvez pelas pessoas ouvirem tanto isso e colocar isso como uma verdade. Você já ouviu, com certeza vai dizer assim: eu não terei misericórdia, eu não dou misericórdia. Mas será que aquela pessoa que está dizendo isso sabe o que é misericórdia? Primeiramente, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, hoje você precisou da sua misericórdia, porque se não fosse por Ele, a palavra de Deus nos fala que o nosso inimigo seria inimigo vivo. E é algo tão grave que, se nós clamarmos, nós rejeitarmos a misericórdia e clamarmos por misericórdia a Deus, Deus nos rejeitará. Mateus 5:7: bem-aventurados, mais do que felizes, os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Ou seja, para que eu receba a misericórdia, eu tenho que dar misericórdia. Então, entender o que é misericórdia é grande importância para a vida de um cristão, e principalmente nós, nos nossos dias. Você imaginou você clamar por misericórdia e Deus dizer: não vou te dar misericórdia? Porque o perdão é algo divino. O perdão é algo divino. Se não vir dele, provavelmente você não perdoa. Eu ou você não perdoa. E é Deus que nos capacita a perdoar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é Evangelho? O Evangelho quer dizer a misericórdia de Deus, o favor de Deus para conosco, mesmo sem nós merecermos. Graça, favor ao miserável. O Evangelho não é apenas um amontoado de regras, né? Mas é o poder de Deus para a nossa alma seja liberta do pecado. E só o Evangelho, só a palavra de Deus tem este poder. E eu vou te mostrar isso, né, na mais completa palavra de Deus, que o próprio Jesus aqui, ele está pregando, né, e falando do Evangelho, da palavra de Deus. A própria palavra Evangelho, ela significa, né, uma promessa de Deus para a nossa vida, e viver uma vida em abundância. Ou seja, nós estávamos mortos pelo pecado, mas o poder do Evangelho nos deu vida. E só o Evangelho tem esse poder, somente. Você lembra da mulher samaritana? Aqui é Jesus pregando, aqui é Jesus ensinando. Não é o Marcelo, não é o pastor, não é ninguém, é o próprio Jesus, é a própria palavra de Deus. Aonde está Jesus ao poço de Jacó,
poço de Jacó. Esse poço que hoje em dia, né, alguns dizem que tem um poço aí e vende essa água sagrada. E Jesus está nesse poço ao meio-dia, no calor do dia. E chega uma mulher samaritana, sozinha, por quê? Porque ele era uma prostituta. E quando ela se achega ao poço para pegar água, porque Jesus não tinha como puxar água do poço, porque o poço era fundo, ele não tinha um balde, mas a mulher samaritana tinha. E Jesus disse: mulher, me dá um pouco dessa água. Mas sabendo que eles não se comunicavam, essa mulher já vem com uma patada e diz assim: como você, judeu, fala com uma mulher samaritana? Você percebe que ela já criou uma casca, né? Ela já criou uma autodefesa. E Jesus chega para ela: mulher, se soubesse quem é que te pede água, dessa água que você bebe, da água do poço de Jacó que você bebe, você vai voltar a ter sede. Mas da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Eu te pergunto, por que tantos que estão com tanta sede? Diante de um manancial. Você quer ver uma coisa? Você sabe por que essa mulher não aceitou? Primeiro, ela era uma samaritana. O samaritano, ao contrário dos judeus, que o próprio Jesus relata que a salvação vem dos judeus, a samaritana, ela não apenas cultuava a Deus na singeleza da palavra de Deus. Ela mesclava, porque o povo samaritano era um pouco mesclado, né, com outras religiões, com outras culturas, com outros pensamentos. Quando Jesus diz assim: eu sou a palavra, né? Quem beber de mim nunca mais terá sede. Jesus está demonstrando que só a palavra de Deus pode matar a sede do homem. Só ela. Só ela. E você quer ver uma coisa? Nós vemos um tempo que as pessoas dizem: só a palavra não dá, tem mais algumas coisas, alguns livros, alguns entendimentos que possa dar-nos compreensão maior e chegarmos mais próximos a Deus. Mas espera aí, o que é isso aqui? Qual que é o nome disso aqui? Bíblia Sagrada. 66 livros, mais de 20 autores que muitas das vezes viveram em tempos diferentes e falaram da mesma pessoa. O que eles pregaram? Velho Testamento, essa palavra. O que no Novo, o que Pedro pegou no dia de Pentecostes? Joel. E no final do tempo derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Ele não pregou outra coisa. Que palavra Jesus usava? O diabo tentou ele, o que ele disse? Nem só, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Porque está escrito que só teu Deus adorará, e só Ele estará. Está escrito. Jesus não usou nenhum outro tipo de livro, ele usou a palavra. E ele diz: examinai a Escritura, porque nela encontrareis a vida e a vida eterna. Só ela tem o poder de mudar a história. Você pode ler qualquer livro deste mundo, e todo livro que você possa ter entendimento ou compreensão, ele pode ser julgado, ele pode ser alguém pode achar falha dele, pode, e achar, com certeza. Mas esta palavra há 4.000 anos está aqui, e nenhum homem, por toda a sabedoria que tem, conseguiu até hoje fazer com que essa palavra caia por terra. Examinar as Escrituras. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo vivo. Ele estava falando com essa mulher. Se você perceber, Jesus não fez nenhum milagre na vida dessa mulher. Jesus não curou, Jesus não mudou a vida financeira dela.
porque ela fosse um Jacó. Mas ele deu a palavra de vida eterna. E essa mulher teve uma mudança de vida de tal forma que alguém que estava se negando à misericórdia de Deus e foi alcançada por ela, levou essa misericórdia a outras pessoas. E aquelas pessoas que não ouviram o Senhor vieram até Jesus e diz: nós não cremos só por causa da tua palavra, mulher, porque temos visto, querido, que Ele é o Messias. O que é a misericórdia de Deus? Essa mulher, com certeza, ela era desprezada e humilhada onde ela vivia. Mas quando ela alcançou a misericórdia de Deus, ela não segurou aquilo que ela tinha na sua vida, de tão grande que era, mas ela levou a misericórdia do Senhor para aquelas pessoas, ainda que não fossem dignas, ainda que teoricamente não acreditavam que eram merecedores. A misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Será que ainda estamos tendo sede? Ou nossa sede está atada pela palavra de Deus? Mas Jesus, aleluia, Jesus, disse que dentro dela, desta mulher, correria um rio de águas vivas, que correria para a vida eterna. Lembra a Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, o amor e a alegria. Jesus não, como eu disse, não deixou ela mais rica, não deu mais saúde para ela, mas deu a salvação, a misericórdia para aquela mulher. E o amor de Deus alcançou ela e ela teve alegria em meio às circunstâncias difíceis da vida. A promessa do Evangelho é vida. Uma resposta errada pode levar muita gente ao engano. Você quer ver uma coisa? Muita gente vai usar alguns artifícios, enganos, alguns falsos mestres, para dizer: se você tiver muito dinheiro, você vai ter paz, você vai ter felicidade, você vai ter feliz. Como muitos hoje usam desse artifício, usando o Evangelho. A promessa do Evangelho: paz em meio à tribulação, alegria em meio a inúmeras dificuldades. É não nos livrarmos do sofrimento, mas mesmo no sofrimento temos a certeza que o Senhor está conosco. Porque o atributo do Espírito Santo é consolador. Esse perdão de Deus nos capacita a perdoar e a ser misericordiosos para com os outros. Mas quando aqui no versículo 37, não julgueis, nós temos que ter um entendimento que muita gente acha assim: é evangélico, é do Evangelho, mesmo que esteja errado, tá bom. Você acha? Você acha que a gente tem que ter esse julgamento? Nesse sentido que você está dizendo, aceita tudo. Aceita, engole tudo. Mas muitas vezes as pessoas estão erradas e equivocadas com Deus. Quer dizer, se alguém tiver um produto roubado e quiser te vender, você não pode julgar aquilo? Não, pode ficar sossegado, mano. É firmeza. Você não vai julgar, você vai aceitar, você vai confiar na palavra desse homem, dessa criatura, desse santo, desse anjo angelical. Você vai comprar mesmo um gato, um lebre. Se nós fizéssemos isso, se
se a Bíblia estivesse falando dessa maneira, nós nos tornaríamos uma vida tola e refém. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual julga tudo, todas as coisas, e de ninguém é discernido. O homem espiritual julga todas as coisas, e de ninguém é discernido. Você quer um exemplo? Jesus pregando. Jesus diz para os escribas e fariseus: vossos pais dizem desta forma, eu, porém, os digo dessa. Jesus está criando um outro mandamento? Não, porque a Bíblia diz que ele não veio abolir a palavra, a lei, ele veio para cumpri-la. Porque o sacrifício de Jesus foi aceito porque ele cumpriu a lei, não porque ele excluiu ela. Mas muita gente tem um leve engano que Jesus aboliu. Veja só, e por que Jesus diz isso? Porque os escribas e fariseus dizem assim: ame, aleluia, Jesus, né? Ele diz assim: olha, ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Isso o fariseu, isso o escriba. Jesus disse para eles: olha, vocês estão interpretando errado a lei e a escritura. Não é que eles conheciam, mas a interpretação estava equivocada. E muitas das vezes as pessoas, como diz na própria palavra, levantarão doutores conforme a sua própria concupiscência. Veja só, a base do cristão é a palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque se ela não for a palavra de Deus, a nossa base, o próprio Jesus diz assim: olha, para os escribas e fariseus, vocês são hipócritas, né? Vocês são malignos, vocês lembra que eu falei de portas? Vocês fecham, vocês ficam na porta dos céus, não entram e não deixam ninguém entrar. Você já pensou isso? Eles não entram e não deixam ninguém entrar. Aleluia, Jesus. Sabe o que Jesus disse? Que a gente tem que rejeitar os falsos mestres. Marcelo, você está enganado. Você não quer aceitar tudo. Eles são bonitinhos. Apocalipse 2, versículo 2 e versículo 3. A igreja de Éfeso, sabe por que ela foi elogiada? Em Apocalipse 2, versículo 2 e 3. Eu conheço as tuas obras e o seu trabalho e a tua paciência, e que tu não podes sofrer maus, e tu pusesse o quê? A prova os que dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Lá em Apocalipse, essa igreja foi elogiada por não aceitar a doutrina dos falsos mestres. Por que você acha que a igreja evangélica é chamada de protestantes? Aquela que protesta. Aquela que protesta. Protestamos o quê? Contra a falsa doutrina católica da adoração à imagem de escultura e de outros deuses. Nós somos monoteístas, acreditamos no único Deus Criador dos céus e da terra, e não temos Jesus como apenas um filho de Maria, temos Jesus como Senhor e Rei da nossa vida e como nosso Salvador. Porque muita gente tem apenas Jesus como filho de Maria.
Não, Jesus é Deus. É o Deus conosco, o Emmanuel. E hoje há muitos infiltrados no meio do Evangelho, pregando heresias, e muitas das vezes as pessoas, sem avaliar, dizem amém. É como nós lemos aqui: é um cego guiando outro cego. A Bíblia diz que a gente não pode ser cúmplice das coisas más, mas também reprovar as coisas más. Como assim? Eu não só posso, eu tenho dizer que as coisas são más, mas também reprová-las. Reprová-las. Não, mas é legal. É legal, mas é mal. Não faz benefício. Não julgueis. Aleluia, Jesus. E muitos usam esse não julgueis para se beneficiar e cometer heresias através das suas atitudes. Sejam misericordiosos a lidar com o próximo. Não sejam críticos demais. Aqui é uma questão, muitas das vezes, que nós cristãos, as pessoas ficam com raiva das pessoas. O cristão, hoje em dia, parece que ele é um pitbull. Ele morde, cuidado com ele, cuidado com ele. E a Bíblia diz que a gente tem que ser como uma pomba, mansa como uma pomba, e prudente como uma serpente. Por que as pessoas têm esse falso entendimento? Porque elas não entendem o que é misericórdia. Sejam misericordiosos com os outros, e Deus vai ser com você. Quando diz lá em Mateus 5, 7, bem-aventurado, mais do que felizes os misericordiosos, que receberão a misericórdia. Aqui no versículo 6, Lucas 6, 36, sede, pois, aqui ele está mandando, mandamento, sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados, e nem condenados, e não sereis condenados. Soltai e soltai-vos. Eu posso condenar sim a prática. Posso. Mas eu não tenho ódio da pessoa. Eu tenho misericórdia. A condição que recebemos o perdão não é o que fazemos, mas que Cristo fez por nós na cruz. O que Cristo fez por nós na cruz. Por isso que nós temos que ser misericordiosos. Porque nós entendemos o que Cristo fez por nós. A salvação é pela fé e não pela perseverança. Mas Deus nos deu o dom de crermos, também dá-nos o dom para perseverar. Quem crê em Cristo, persevera nessa doutrina. Não porque precisa perseverar, porque crê. E porque crê, persevera. Aleluia, Jesus. E só os salvos têm esse entendimento. Em Mateus 11, 12, fala que se a nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. E desde o dia de João Batista até agora, se faz violência. E o reino dos céus, pela força, se apoderará deles.
A Bíblia diz que o reino dos céus é chegado até nós, e pela força do poder de Deus vai se apoderar de nós. E quem tem essa diferença, aleluia, Jesus, vai se esforçar, vai perseverar. No que? Na doutrina, na palavra de Deus. Que de fato, receber o perdão vai perdoar, vai ser gracioso, porque Deus foi gracioso por ele. Da mesma forma, ele verge com os outros. É tão forte que a Bíblia diz: se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Deus nunca vai deixar de ser justo, nunca. Só que a justiça de Deus é uma e a justiça dos homens é outra. A parábola lá em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16, fala de um senhor que contratou homens para trabalhar. E ele contratou para trabalhar o dia inteiro, por um salário. Por um salário, ele diz: eu vou te pagar R$100 para você trabalhar por este dia. E ele diz: eu vou. E ele pegou outro e diz: olha, ao meio-dia, olha, você trabalha para mim por esse salário, eu vou te pagar o dia R$100. E chegou outro, 5 da tarde, faltando 1 hora para terminar o expediente, diz: trabalha para mim, no final do dia eu vou pagar teu salário. E no final do dia, aquele senhor chamou aqueles servos e pegou aquele que trabalhou 1 hora e pagou o dia inteiro. Pegou aquele de meio-dia e pagou o dia inteiro. E aquele que trabalhou desde o começo da manhã disse assim: então ele vai me dar mais. E o Senhor disse: por que eu vou te dar mais? O que eu contratei com você? Não foi isso? Por que eu te daria mais? Eu tenho misericórdia de quem eu quero, porque o dinheiro e eu dou misericórdia a quem eu quero. Talvez nós, homens, ficarem assim: não, Senhor, mas eu trabalhei mais do que ele, eu sou melhor do que ele recebe mais do que eu, a mesma coisa do que eu. A misericórdia do Senhor, a causa do Senhor Jesus. Nós já recebemos a misericórdia de Deus. Aleluia. Se eu não der misericórdia, eu não vou recebê-la. Você todos os dias ora pedindo misericórdia. Eu não sei você, mas eu peço todo dia, toda oração: Senhor, tem de misericórdia de mim. Quando Pedro vê aquela abundância da pescaria, depois de tentar a noite toda, ele chega na praia, se prostra e diz: Senhor, afasta de mim, porque eu não sou digno. Ele reconhece que ele é. E a misericórdia do Senhor o alcança e diz: agora você vai ser pescador de homens. Se a gente não der misericórdia, a gente não recebe. A Bíblia diz lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, que o braço do Senhor não vai encolhido. Mas a Bíblia diz lá no versículo 2, que os vossos pecados faz separação entre Deus e nós. Não perdoar. Mateus 6,14: se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Você percebe que a misericórdia de Deus, ela nos alcança, sem nós merecemos, sem nós sermos dignos. Você não tem nenhum, nem eu temos nenhum merecimento. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus.
E Jesus continua e fala mais uma parábola. Aleluia, Jesus. Daquele que devia para o seu Senhor 10.000 talentos. Você sabe o que é 10.000 talentos? Aquele homem devia um talento, equivale a 15 anos de trabalho. Um talento. Aquele homem devia 10.000. Ele tinha uma conta impagável. Você sabe o que aquele senhor fez? Chamou ele e disse: olha, eu perdoo o seu pecado, eu perdoo a sua dívida. E ele ficou muito feliz e alegre por receber a misericórdia. Mas a Bíblia diz que ao sair dali, ele encontra um dos seus servos que devia a ele 100 denários, trabalho de 100 dias, 300 dias, 3 meses. Não, 100 dias, 3 meses. E você sabe que aquele homem fala para aquele servo? Diz: olha, me pague o que me deves. Mas eu não tenho o que te pagar. Não interessa, se você não pagar, você vai preso. E a Bíblia diz que o Senhor daquele rapaz, ouvindo isso, indignou-se muito e mandou chamá-lo. O que fizeste? Eu não perdoei a sua dívida impagável. Você não poderia e não teria como me pagar. E tendo alguém uma dívida infinitamente menor, e você não perdoou, ele te disse: olha, chame os chacais e leve este homem, e que ele seja preso, e que ele só saia lá até pagar a sua dívida. A dívida impagável. Ele não tinha como pagar, mas ele não usou da mesma misericórdia que ele recebeu, que foi muito maior do que ele poderia dar. Ele tinha que negar? Não, ele não tinha. Nós muitas vezes se colocamos no trono e dizemos: essa pessoa eu perdoo, mas aquela não, que aquela fez algo comigo e eu não. Nós não entendemos o que é misericórdia de Deus, ou o que recebemos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele homem foi jogado no calabouço, no castigo eterno. Os que recusam demonstrar compaixão terão castigo. A mesma coisa da parábola do rico e do Lázaro. O rico recusou-se ser misericordioso, mas o pobre Lázaro, que da sua pobreza, da sua miséria, não recusou ser misericordioso. Mas no dia da sua morte, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para as trevas. E Paulo ao Coríntios diz: se vocês perdoar alguém, eu também vos perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Depois você procura, está lá em Coríntios. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, se você não perdoar, você vai ser oprimido por demônios. O que? Se eu não perdoar, eu vou abrir uma brecha para o demônio entrar na minha vida. Sim. Me dá um exemplo, Marcelo. Saúl. A Bíblia diz que um espírito mau o atormentava. Ele recusou. Lembra? Jesus curava pessoas enfermas, e a Bíblia diz que também curava pessoas atormentadas de espíritos malignos. Jesus libertava pessoas atormentadas por espíritos malignos. Vou te dar uma dica. Versículo 38.
Dai-vos e será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Vos darão, porque com a mesma medida que medides, também vos medirão a vós. Ou de novo. Alguns vão usar esse texto que eu estou usando aqui, erroneamente, como prosperidade, como multiplicação. Mas se você ler, ele não está falando de prosperidade, não está falando de prosperidade aqui, está falando de prosperidade? Não. Está falando para amar o próximo e ser misericordioso. Ele não está falando nada de prosperidade. Nada. E aí vem o engano. E aí vem o engano. Se a gente não souber a palavra de Deus, a gente diz assim, mas me falaram, me disseram. O ímpio vai dizer assim, onde está na palavra o que você afirma? Teologia da prosperidade. Onde está? Mostra. Me mostra. Você vai dizer assim, eu não sei. Espera, deixa eu ligar para o meu pastor. Quem sabe ele sabe. Veja só. Dois textos simples e básicos que, por menos conhecimento que a pessoa tiver, ela leva para o cristão. Ela vai perguntar assim: o que Maria deu no templo para oferecer Jesus? Alguém sabe? E quem dava a pomba era o quê? E por que a pessoa dava a pomba? Porque era pobre. É pobre. Então quer dizer que Jesus enriquece os outros, não enriquece agora. Estranho. Aí ele vai pegar um outro textinho. Alguém chega para Jesus: deixa eu te seguir. Jesus olha assim: olha, as aves dos céus tem ninho, a raposa tem os seus covis, mas o filho do homem não tem onde colocar a cabeça. Não tem casa, não tem lugar para morar, e você quer me seguir? Dois textos básicos para não fundamentar a teologia da prosperidade. Tome cuidado, leia a palavra de Deus. Sabe a primeira coisa que quando eu comecei no Evangelho, Deus falou para mim? O Senhor queria que eu pregasse assim: Senhor, mas eu não sei pregar. Diz assim: coma da minha palavra. Coma da minha palavra. Nunca mais esqueci dessa palavra. Coma da minha palavra. Para a gente não ser enganados por palavras vãs, falsas, leia a palavra de Deus. Faça-se que nem um bereano. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te falar. Aqui, dai-vos e será dado, boa medida, recalcada e transbordante e sacudida. Por exemplo, quando você vai comprar algo, você vai lá, um tempero, você fala assim: dá um chorinho. Geralmente a mulher faz isso: dá um chorinho. Mas quanto você pagou? Você pagou 50 gramas. Ela é obrigada a te dar um chorinho? Não, porque você pagou 50 gramas. Mas você não chora para ela colocar um pouquinho mais, para jogar um pouquinho mais. Você vai lá no cinema, você vê a mulher colocando a pipoca e diz: põe um pouquinho mais, põe um pouco mais de manteiga em mim. Você chora, pedindo misericórdia para ela que venha sobre a sua vida. Mas quando é para nós queremos misericórdia. E quando a gente tem que dar? Toma, tá bom para você. Ainda é muito. Não olha nem para minha cara. Da mesma maneira que a gente medir, a gente será medido. Mesma medida que a gente medir,
a gente será medido. Tenha misericórdia das pessoas. Porque a gente tem mania de olhar o erro do outro, mas esquecer o erro do nosso próprio erro. As pessoas dizem, Marcelo, você não falha? Eu falho. Você tem que ter misericórdia de mim, eu também tenho que ter misericórdia de você. Nós temos que ser misericordiosos uns para com os outros. Tenha misericórdia. Porque nós vamos ser medidos com a mesma medida que a gente julgou o outro. Então tome cuidado. Eu não quero chegar diante de Deus e Deus dizer assim, olha, está vendo como você mediu o outro? Como você foi injusto? Como aquela pessoa clamou por misericórdia e você negou? Também não vou te negar isso. Só que aqui eu não estou falando da injustiça. Eu não estou falando da injustiça. Lá em Isaías 5:20, ai daqueles que chamam o bem de mal. Ai daqueles que chamam o bem de mal. Eu não posso ser a favor da mentira, do erro. Ai daqueles que chamam o bem de mal. Não, mas é carnaval gospel. Ai daquele que chamam o bem de mal. Ai daquele. Mas é uma igreja. Ai daqueles que chamam o bem do mal. O cisco do olho, hoje nós temos a dificuldade, nós mesmos, de olhar muitas das vezes para nós mesmos, mas sempre temos a grande percepção do erro do outro. Nós temos, hoje em dia, pessoas que tiram diplomas para julgar a vida dos outros. E conte da sua vida. E conte do seu passado. Porque eu tenho como te dar a solução dele? Olha aqui, eu tenho um diploma aqui. Olha aqui. Eu posso te dar a resposta da sua vida. Esses dias, eu fui num lugar desse, eu fui para fazer um exame médico periódico. Fiz todas as coisas. E ela fica caçando assunto assim, você está com algum problema? Eu estou bem, por quê? Está vendo? Está tudo bem nessa casa? Estou. Se eu contasse meu problema para ela, ela ia resolver. Ela também não tem problema na casa dela? Eu podia ter falado assim, me conta o teu problema, eu conto o meu. E a gente chora junto. Mas hoje tem que se faculdade disso. E Deus, por quê? Quem pode julgar foro íntimo? Quem pode julgar foro íntimo? O que é foro íntimo? Sabe aquela pessoa que diz assim, não foi com a cara dessa pessoa. Nem conheço, nem falo com ela. O santo não bateu. Não vou. Não gosto nem de estar perto. Quem pode julgar foro íntimo? Deus. Lembra da mulher que foi pega em ato de adultério? Todo mundo vai com a pedrinha na mão. E Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz: um por um jogou a pedra no chão e foi embora. E Jesus, que tinha poder para julgar, disse: eu não te julgo, eu te dou a minha misericórdia, mas várias e várias, mas para isso suceder coisa boa. E concedeu a misericórdia. Mas aqueles que queriam atacar a pedra dela não eram, queriam ser misericordiosos. Mas Jesus teve que desnudar o seu pecado, para mostrar que eles também tinham falhas e tinham erros. Aleluia, Jesus, graças a Deus. E aqui é interessante no versículo 40, diz assim: o discípulo não é superior ao seu mestre.
Mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. Nossa, essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Quem era o mestre do povo naquela época? Escribas e fariseus, doutores da lei, que ensinavam, diziam assim: olha, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Odeie. Mas Jesus disse: vocês interpretam a lei, a palavra, erroneamente. Eu digo para vocês: amem os seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem, abençoe aqueles que vos amaldiçoam. Porque Jesus disse: o discípulo não é maior do que seu Senhor. Se seu mestre forem eles, você vai ser igual a eles. Cuidado que você está colocando como mestre da sua vida, porque você vai ser igual a ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Os escribas e fariseus eram doutores do ódio. Jesus disse: eu sou o seu mestre, eu tenho amado vocês, mesmo vocês sendo meus inimigos, eu tenho sido misericordioso com vocês. Em Romanos 5,10, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5,10. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por quem? Com Deus. Pela morte de quem? Jesus, seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, você não está aqui porque tem os olhos azuis, porque a misericórdia do Senhor Jesus nos alcançou. Porque por você mesmo você estaria no mundão neste momento, pulando. Mais uma dica: não seja duro, seja mais duro consigo do que com os outros. Versículo 41 e 42. Porque atenta-se o arqueiro, Lucas 6, 41 e 42. 6, 41 e 42. Porque atenta o olho, o arqueiro que está no teu irmão e não repara na trave que está no teu olho? Como pode ser ao teu irmão: deixa de tirar o arqueiro do teu olho e não atenta mesmo para a trave que está no teu olho? Igual, tira a primeira trave do teu olho, então verás bem para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Nossos pecados estão explícitos na nossa vida, em nossa carne, mas a gente não consegue ver. Como eu disse, só o Evangelho pode nos fazer enxergar isso. Só ele. Quer ver uma coisa? E nós temos essa dificuldade e conseguimos chegar no pecado tão pequeno do outro e não conseguimos chegar ao nosso. E por que Jesus chama essa palavra hipócrita? Hipócrita vem lá dos gregos, que eram chamados atores, né? É tipo um teatro. Eles contracenavam, eles faziam teatros, então eles eram hipócritas. Um teatro. Era uma encenação, né? uma mentira, uma falsidade. Aleluia, Jesus. Do que eles criticavam, mas também faziam da mesma forma. Lembra de... Agora vamos para o exemplo de Jesus. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Davi pega e possui a mulher de Urias, seu soldado, né? E mata, né, o seu Urias, né? Aleluia, Jesus, porque ela é engravida de Davi, e ele esconde o seu pecado e vai viver a vida como se nada tivesse acontecido. E um belo dia, ele lá no seu reino, no seu trono, Natã, filho de Adai, vai visitá-lo.
E quando ele visita, ele diz: Davi, eu tenho um problema e gostaria que o rei me desse a sua opinião. Ele disse: me fale. Tendo o homem rico inúmeras ovelhas, mas quando ele quis fazer uma festa, então foi à casa de um homem pobre que possuía apenas uma ovelhinha, né? E ele pegou essa única ovelhinha e matou, né, o dono da casa, e tomou essa ovelhinha para si, né? E disse, o Natan, o profeta, disse: o que você acha, Davi, desse homem? Você sabe que Davi, naquele momento, indignou-se, Davi. Olha, nossa, esse homem que fez isso, ele tem que morrer. E Natan diz: este homem é você, Davi. Se percebe que ele, mesmo Natan contando a história, ele não se viu na história, ele não se percebeu. Se Natan não tivesse jogado na cara de Davi, Davi se achava lindo e maravilhoso até hoje. Mas como ele foi jogado na parede, diz: ó, descobriram o meu pecado. Você percebe que ele foi implacável com a história? Diz: esse homem tem que morrer. Ele foi implacável com o outro. Mas ele não fez a mesma coisa com ele. Precisou Natan jogar na cara dele para ele notar de si mesmo. Senão ele não se via. Vê o poder do Evangelho? Só o Evangelho consegue nos fazer nós chegar a quem é nós somos. Só ele. Senão a gente vai sentar no trono e diz: gentalha, gentalha. Temos que melhorar todos os dias. Precisamos todos os dias da misericórdia e nos enxergar os nossos próprios pecados. Paulo diz: miserável eu homem que sou. E nós temos que ter cuidado, porque da mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. Que nós possamos ser generosos. O poder do Evangelho nos faz isso. Faz nós, quando nós clamarmos: Pai nosso que está no céu, perdoa o meu pecado, como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Perdoa. Tenha misericórdia de mim. Você quer, para nós terminarmos, a misericórdia, como eu disse, a misericórdia ela nunca pode ser medida. Ela tem sempre que ser um pouco mais. E ela é algo tão íntimo, ela é algo tão grande. Lembra? Em Isaías 49:15, a Bíblia diz: pode porventura uma mãe se esquecer do filho que cria, mas todavia, se essa se esquecer, eu todavia não se esquecerei de ti. Eu estava ouvindo uma história de uma senhora que estava com a mãe reclamando que a mãe tinha Alzheimer. Diz assim: nossa, essa mulher só dá trabalho. Meu Deus, eu tenho um minuto de paz. Aquela mulher, que é filha, esqueceu que aquela mulher que ela estava ali falando mal era a mãe dela. Porque a mãe não lembrava do Alzheimer que era da filha. Ela praticamente tornou-se uma filha da filha. Não porque ela queria, porque ela não se lembrava mais do Alzheimer. Mas a grande questão não é a mãe esquecer. A grande questão é a filha esquecer quem ela é. Filha. Aquela mulher, quando ela não tinha nenhum entendimento, nenhuma compreensão da vida, aquela mulher cuidou, gerou e cuidou dela até ela tivesse grande, que pudesse ter condições de viver a sua própria vida e saber quem ela era. E ela só era o que era por causa daquela mulher que estava ali com ela, que era a mãe dela. Então, a misericórdia do Senhor é nós sabemos que mesmo a circunstância da nossa vida é não esquecermos quem nós somos. Quem nós somos. Aquela mulher esqueceu que ela era filha. Esqueceu. E muitas vezes não queria dar misericórdia para a
a própria mãe dele, estaria morrendo. Hoje ela sabe quem eu sou, mas se um dia ela não souber, e eu tenho que saber quem ela é na minha vida. Ela não me deve nada, mas eu devo tudo a ela. Então que nessa noite a gente possa praticar uma coisa chamada misericórdia. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, estamos aqui, Jesus, pedindo o teu perdão primeiramente e a sua misericórdia, que sem ela, Senhor, com certeza, certamente pereceremos sem cruz, mas ela nos alcançou hoje. E nessa misericórdia, Senhor, aqui estamos. Porque a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Ti, mas o Senhor que escolheu a nós. Que muitas vezes nós, por nós mesmos, não estaremos aqui, não teremos chegado aqui. Mas o Senhor é que nos alcançou, nos tirou do charco de lodo horrível e pôs os nossos pés sobre uma rocha. Nessa noite toma o teu povo que aqui está, Senhor, que a sua misericórdia os alcance, porque essa misericórdia é sem medida sobre a nossa vida. Porque o Senhor não nos olhou para o nosso pecado, mas olhou para nós. Olhou para quem nós somos, pobres e miseráveis pecadores, necessitados da sua graça. Toma o teu povo, Senhor, nessa noite, que a sua paz o alcance, que o seu amor esteja no seu lar, que o Senhor, meu Deus, repreenda toda discórdia, todo mal no lar, na família, no casamento, na vida dos filhos, na família, Jesus. Para que a mesma medida que o Senhor nos der, a gente também possa dar. Da mesma maneira que somos consolados, possamos consolar. Toma-nos nas tuas mãos. Que essa paz possa estar conosco. Mesmo que aquele que está conosco não tenha paz, mas que esta paz não nos abandone, Jesus. E que essa paz não direcione nossos passos e conduza nossas vidas em sua presença. Abençoa o teu povo nessa noite. Leva-nos em paz, na paz de Cristo, para a nossa vida e o nosso lar, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Quinta-feira, oração aqui, das 19h30 às 20h30. Amém? E domingo, culto da família. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.